Entendendo o turnover nas micros e pequenas empresas. Quando se fala em alta rotatividade de funcionários, ou como é conhecido o termo no mundo da gestão, o turnover, muitas vezes imaginamos grandes empresas lidando com demissões em massa ou fazendo suas reestruturações. Mas a realidade é que esse fenômeno atinge com força ainda maior as micros e pequenas empresas. Aquelas empresas que estão na linha de frente da economia brasileira, sustentando milhões de empregos e movimentando a vida de muitas pessoas pelo mundo afora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para o nosso programa A Sua Empresa Faturando Mais, sendo organizada para o trabalho na prática. Aqui nós apresentamos dicas, conteúdos e estratégias para os micros e pequenos empresários e empreendedores que desejam faturar mais, tendo as suas empresas organizadas para o trabalho na prática. Eu sou Ayrton Rodrigues e hoje eu vou falar para vocês sobre um dos grandes problemas que afeta as micros e pequenas empresas, que é a rotatividade de pessoas, a rotatividade de funcionários, também conhecido no mundo da gestão como o turnover. Eu vou falar para vocês sobre tudo isso. E sabe aquele pessoal que entra na empresa e depois de semanas ou dias sai, né, meses às vezes, né, ele sai por conta própria, ou às vezes a empresa precisa dispensá-los, sem mesmo antes de eles darem o retorno que a empresa precisava. Isso é o turnover, isso é a rotatividade de pessoas que acontece muito nas empresas que são desorganizadas para o trabalho na prática. Então eu vou falar aqui por que isso acontece, quais são os impactos negativos para a empresa, e no final vou dar algumas dicas de como começar a melhorar tudo isso. Então vamos lá. Então, para entendermos o problema, basta a gente pensar em situações corriqueiras do dia a dia nas empresas. Um exemplo, o dono de uma padaria que treina um atendente por semanas para atender bem os clientes, e de repente esse funcionário pede demissão, porque ele conseguiu um emprego em um supermercado maior que paga R$ 200 a mais. E um outro exemplo, a cabeleireira que investe tempo para um auxiliar, né, ensina as técnicas, passa a sua forma de atendimento, e quando essa colaboradora começa a dar retorno, ela abre o próprio salão na esquina. E mais um exemplo, um pequeno mercado do bairro que contrata constantemente novos repositores, porque os jovens contratados ficam 3 ou 4 meses, aprendem e logo saem em busca de algo melhor. Então esses exemplos mostram bem uma realidade dolorosa das micro e pequenas empresas, a alta rotatividade de pessoas. Isto é uma das maiores dores, né, das micro e pequenas empresas. E não se trata apenas de perder um funcionário, mas se trata de perder tempo, de perder energia, de perder dinheiro e muitas vezes até perder a confiança dos clientes e perder os clientes também. Então, o que é a rotatividade de pessoas, o famoso turnover? O turnover nada mais é do que o índice de entrada e saída de funcionários dentro de um determinado período na empresa. Em outras palavras, é a taxa que mede quantas pessoas deixam a empresa e quantas entram para substituí-las. Em grandes empresas, esse índice costuma ser monitorado de perto, com planilhas, relatórios e metas. E já nas micros e pequenas empresas, muitas vezes nem é mensurado, nem é medido. O dono sente na pele quando a rotatividade está alta, porque vive constantemente em processo de contratação e treinamento. Imagine o dono de uma pequena lanchonete. Ele contrata uma atendente, treina, ensina como preparar os pedidos, como atender os clientes, e depois de 2 meses, a funcionária pede para sair. Ele contrata outra, passa pelo mesmo processo, e novamente, em pouco tempo, ela vai embora. No fim das contas, o dono não coloca no papel, mas percebe que está sempre apagando incêndio, né? Sempre contratando, sempre treinando, e nunca consegue manter uma estabilidade no time, nunca consegue manter uma equipe boa de trabalho. E isso é a rotatividade de pessoas agindo, é o turnover agindo. Mas quando falamos de rotatividade de pessoas, precisamos ter em mente que existe 2 tipos de rotatividade, a rotatividade saudável e a rotatividade prejudicial. E é importante entender que nem toda rotatividade é ruim.
existe o que chamamos de rotatividade saudável, que é aquela que acontece de forma natural e até positiva. Por exemplo, quando um funcionário desmotivado e com baixo desempenho pede demissão, abrindo espaço para alguém mais alinhado. Quando uma pessoa que não se adaptou ao ritmo da empresa, não se adaptou à cultura da empresa, decide sair por conta própria. Quando o dono precisa desligar um colaborador que constantemente falta, né, e atrapalha a equipe. Nesses casos, então, a saída pode até trazer benefícios. Afinal, a chegada de alguém novo e mais engajado pode renovar o ambiente, pode oxigenar o ambiente. Mas o grande problema está na rotatividade prejudicial, que é quando bons funcionários saem rapidamente por falta de condições, por falta de reconhecimento ou falta de perspectiva. Essa é a mais comum em micros e pequenas empresas e ela gera uma sensação de frustração enorme para o empreendedor. Pense no dono de um pequeno escritório de contabilidade que encontra uma funcionária dedicada, comprometida, atenciosa com os clientes. Ele acredita ter encontrado a pessoa certa para crescer junto. Porém, em 6 meses, ela sai porque recebeu uma proposta em outra empresa que oferece plano de saúde e um salário um pouco melhor. O dono fica desanimado, pois sente que perdeu alguém valioso e terá que começar do zero. E quais são os grandes problemas que causam o turnover, causam a alta atividade de pessoas nas micros e pequenas empresas? Muitos donos de negócios acreditam que a alta rotatividade acontece porque ninguém quer trabalhar hoje em dia. Essa visão, embora comum, é simplista e injusta. A verdade é que a rotatividade tem raízes bem definidas, que se repetem em diferentes negócios, independentemente do setor. E os principais grandes problemas que causam o aumento da rotatividade de pessoas nas micros e pequenas empresas são: primeiro, a falta de benefícios competitivos. Segundo, clima organizacional desorganizado. E terceiro, a ausência de perspectiva de crescimento. Vamos entender melhor, né, esses 3 problemas e por que eles acontecem na empresa. Por que existe esse problema na empresa. E é claro que existem outros problemas também que colaboram muito, né, para a alta da rotatividade de pessoas. Mas a gente vai deixar para os próximos vídeos, né, para outras oportunidades para a gente falar, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então, falando do primeiro problema, né, que causa alta atividade de pessoas nas micros e pequenas empresas, a falta de benefício competitivo. O primeiro grande problema que causa essa alta atividade é a empresa em competir com os benefícios oferecidos por negócios maiores. Em muitas micros e pequenas empresas, o funcionário recebe apenas o salário base, sem vale alimentação, sem plano de saúde, sem auxílio transporte. E isso pode até funcionar para uma contratação inicial, mas logo se torna um motivo para o colaborador aceitar outra oferta. Falando um exemplo aqui, a loja de utilidades do bairro. A dona Marta abriu uma loja de utilidades no centro do bairro. Contratou a Joana, uma vendedora dedicada, que atendia bem os clientes, né, com um sorriso no rosto e conseguia fidelizar os clientes. Joana recebia um salário fixo de R$ 1.500, sem nenhum benefício. 2 meses depois, uma rede de supermercado da região abriu vagas, oferecendo um salário de R$ 1.600 e mais vale alimentação de R$ 250 e mais plano odontológico. Joana não pensou 2 vezes. Saiu da loja de Dona Marta e foi para o supermercado. E a Dona Marta perdeu a sua melhor funcionária. E não porque Joana não gostasse do trabalho, mas porque os benefícios fizeram a diferença para ela. E para entendermos bem por que os benefícios fizeram a diferença nesse caso, vamos entender, né, sobre o impacto psicológico dos benefícios. É importante entender que benefícios não são apenas extras para o colaborador. Eles representam segurança. O plano de saúde, por exemplo, lhe transmite tranquilidade. O funcionário sabe que terá apoio em caso de necessidade, em caso de doença. O vale alimentação significa alívio no orçamento da família.
O Vale Transporte garante que ele não vai gastar parte do salário apenas para chegar ao trabalho. Então, sem esses elementos, o funcionário sente que está em uma situação frágil. E assim que aparecer uma proposta melhor, que tenha esses benefícios, ele aceita. Por isso que, né, para o trabalhador, os benefícios são importantes, porque eles trazem, representam segurança e ajudam também no custo de vida do trabalhador. Então, a falta de benefícios competitivos é o primeiro problema que causa uma alta rotatividade de pessoas nas micros e pequenas empresas, né, uma rotatividade acima do aceitável. E o segundo problema que causa a alta rotatividade de pessoas é o clima organizacional desorganizado. O clima organizacional é o ambiente invisível que une ou separa as pessoas dentro de uma empresa. É a forma de como os funcionários se relacionam entre si, como o dono trata a equipe e como os conflitos são resolvidos. Quando o clima é pesado, a rotatividade dispara. Um exemplo, é uma oficina mecânica do bairro. O seu Antônio, ele tem uma oficina com 4 funcionários. Ele é excelente mecânico, mas não sabe lidar com pessoas. Ele vive gritando, chamando a atenção dos colaboradores na frente dos clientes e não aceita sugestões. E o resultado de tudo isso? Os funcionários ficam desmotivados, ficam desanimados e começam a procurar empregos em outros lugares. E em poucos meses, quase todos saem. O problema do seu Antônio não é técnico, o problema dele é de liderança. E ele cria um ambiente hostil e com certeza ninguém quer permanecer onde se sente desrespeitados. E tem alguns pequenos detalhes que colaboram ainda mais para esse clima, né, para ter esse ambiente organizacional desorganizado. Muitas vezes o dono das pequenas empresas não percebe, mas pequenos hábitos desgastam a equipe. Hábitos como não reconhecer esforços. O funcionário às vezes se dedica, trabalha certinho, chega no horário, mas nunca recebe um elogio. Um outro hábito, a falta de comunicação. Mudanças nas rotinas são impostas sem explicações. Outro hábito, carga de trabalho excessiva. O colaborador faz além do combinado e sem receber nada mais por isso. E a falta de organização, o funcionário chega para trabalhar e nunca sabe exatamente o que precisa fazer. Então essas situações acumuladas geram a desmotivação e levam à saída precoce do colaborador. E esses hábitos colaboram muito, né, para ter um clima organizacional desorganizado. Então esse foi o segundo problema que colabora para um aumento de rotatividade de pessoas nas micros e pequenas empresas. E agora o terceiro problema, que colabora muito para a alta rotatividade de pessoas nas micros e pequenas empresas, que é a ausência, né, a falta de perspectiva de crescimento e desenvolvimento profissional. E talvez uma das maiores dores de quem trabalha em micros e pequenas empresas seja a falta de perspectiva de crescimento. Em grandes organizações, os colaboradores sabem que podem subir de cargo, sabem que podem mudar de setor, sabem que podem buscar novos desafios. E já em pequenas e microempresas, muitas vezes não há espaço para promoção. E o funcionário sente que ficará para sempre na mesma função, com o mesmo salário, com os mesmos benefícios, quando tem. Um exemplo, né, um pequeno escritório de contabilidade do Ricardo, que contratou a Camila para ser auxiliar contábil. Ela aprendeu rápido, passou a assumir mais responsabilidades, mas depois de um ano percebeu que não teria como crescer ali. O escritório tinha apenas 3 pessoas, o dono, uma contadora sênior e ela. Camila então recebeu uma proposta em uma empresa maior, onde poderia se tornar analista em pouco tempo. Apesar de gostar do ambiente, decidiu sair. Esse é um exemplo clássico de como a falta de plano de carreira, um plano de cargos e salários, faz o funcionário buscar oportunidades externas, onde tem essas possibilidades. E por que as pessoas saem quando não enxergam nenhuma perspectiva de crescimento e desenvolvimento? Elas saem pelo seguinte: as pessoas carregam dentro de si o desejo humano de evoluir. Todo profissional, ele busca evolução, mesmo que pequena.
E isso pode vir em forma de um aumento de salário progressivo, em forma de uma chance, né, de assumir novas responsabilidades na empresa, o reconhecimento de se tornar uma referência em algum setor da empresa. Quando o funcionário não vê nenhuma dessas possibilidades, ele cria um sentimento de estagnação. E na primeira oportunidade que alguma empresa oferecer para ele e que tenha essas possibilidades de crescimento e desenvolvimento profissional, ele não vai pensar duas vezes para ir embora, né, para ir para essa empresa. E esse é um dos gatilhos mais poderosos para o aumento da rotatividade de pessoas nas micros e pequenas empresas. Então esse foi o terceiro problema, né, que colabora muito para a alta rotatividade nas micros e pequenas empresas. E esses fatores, né, eles se combinam entre si. Na prática, a alta rotatividade raramente acontece por um único motivo. Normalmente é a combinação de vários fatores. Um exemplo, um salário baixo mais um ambiente estressante, a falta de perspectiva e ausência de benefícios, uma liderança autoritária, que a gente vai falar nos próximos vídeos também, mais a carga horária exaustiva. E o funcionário até tenta aguentar por um tempo, mas chega a hora, né, chega um momento que a soma de todos esses elementos o faz desanimar, faz desistir, e ele vai embora. Então a gente viu que a alta rotatividade em pequenas e microempresas não é a obra do acaso. Ela nasce de fatores muito claros e repetitivos, né? Fatores como falta de benefícios, o clima organizacional pesado e desorganizado e ausência de perspectiva de crescimento. Esses elementos isolados ou combinados empurram os funcionários para fora da empresa, alimentando um ciclo que desgasta o empreendedor, o empresário. E tudo isso também ele vai trazer um impacto negativo nos resultados da empresa. Um impacto que dói mais no bolso e no coração do micro e pequeno empreendedor. Muitos donos de micro e pequenas empresas acreditam que a saída de um colaborador é apenas uma troca natural. Ele pensa, um saiu, eu contrato outro. Mas essa visão simplista mascara os custos diretos e indiretos que corroem os lucros do empreendimento. E quais são os custos diretos da rotatividade? Todo funcionário que sai de uma empresa, ele gera gasto, que muitas vezes não são percebidos de imediato, mas estão lá, corroendo a margem de lucro da empresa, do empreendimento. Custos como custo de recrutamento, né, a divulgação da vaga em sites ou redes sociais, tempo investido para ler os currículos, para fazer as entrevistas, para selecionar os candidatos. Em uma grande empresa, esses custos são diluídos e planejados. Já em uma pequena empresa, o próprio dono ou gerente perde horas preciosas de trabalho com essas atividades. E um exemplo aqui do dia a dia. O seu Carlos, dono de uma pequena loja de informática, passa 3 noites seguidas publicando anúncios, respondendo mensagens e marcando entrevistas, porque o seu vendedor pediu demissão. Enquanto isso, ele deixa de focar em vendas, de focar no estratégico, no estoque e até no atendimento ao cliente. E um outro custo, o custo de treinamento. Quando um novo funcionário entra, precisa ser treinado. E isso significa que outro colaborador ou o próprio dono dedica tempo para ensinar. E tempo é dinheiro. Um exemplo, numa padaria, a atendente antiga precisa parar de atender os clientes para ensinar a nova como usar a máquina de café e organizar o balcão. Durante esse período, a fila foi aumentando e alguns clientes reclamam e até desistem da compra. E um outro problema que traz, né, com esses custos é a perda de produtividade. Um funcionário novo demora semanas ou meses para atingir o ritmo de quem já estava adaptado. Nesse período, a produtividade cai. Um exemplo, na oficina mecânica, o novo aprendiz leva o dobro do tempo para consertar um carro. E o cliente precisa esperar mais. Isso gera atrasos, insatisfação e muitas vezes a perda de confiança.
E daí também tem os custos indenizatórios. Dependendo da forma da saída, a empresa ainda precisa arcar com as verbas rescisórias, férias proporcionais, 13º e outros encargos trabalhistas. E também tem o custo invisível, o tempo perdido. Além dos custos diretos, existe o tempo perdido, que é ainda mais grave para as pequenas e microempresas. O dono já tem 1000 funções, ele paga contas, compra insumos, atende clientes, organiza estoque. E quando precisa lidar com a contratação e treinamento, sua rotina trava. E isso gera atrasos em várias frentes e um desgaste mental muito grande. E o impacto negativo da alta rotatividade não está só nos custos, existe também o impacto no clima organizacional. A alta rotatividade não afeta apenas o dono, mas também os funcionários que ficam na empresa. E esse impacto ele vem através da desmotivação da equipe. Quando os colaboradores percebem que as pessoas entram e saem o tempo todo, eles perdem a esperança de estabilidade. E isso gera insegurança também. Eles começam a pensar, será que eu sou o próximo? Então, esse impacto é muito negativo ali na questão dos colaboradores que ficam. Impacto, né, de sobrecarga dos que ficam. Sempre que alguém sai, os que permanecem precisam assumir tarefas temporárias. Essa sobrecarga gera estresse, gera fadiga e muitas vezes mais pedidos de demissão. Então, quem está ali na empresa, às vezes anima, se desmotiva e acaba pedindo demissão também. E além desses impactos, tem um que pode ser o pior de todos. É o impacto nos clientes. Talvez um dos efeitos mais silenciosos e perigosos da alta rotatividade seja a forma de como os clientes percebem a empresa quando tem essa alta rotatividade. E os clientes percebem esse impacto pela falta de continuidade no atendimento. Clientes gostam de ser reconhecidos e atendidos por rostos familiares. Quando a cada semana encontra um atendente diferente, sente que a empresa não é confiável. Um exemplo, na padaria do bairro, a dona Lúcia sempre comprava pão, né, e adorava conversar com a funcionária Patrícia, que atendia há mais de meses. Quando Patrícia saiu, veio outra, depois outra e depois outra. E a dona Lúcia comentou, essa padaria não consegue segurar ninguém. Acho que vou comprar em outro lugar. Então isso passa insegurança para o cliente. E os clientes também percebem o impacto pela perda da qualidade do atendimento ou do serviço. Funcionários novos, por estarem em treinamento, cometem erros, pedidos errados, atendimentos lentos, informações desencontradas. O cliente não entende que ele é um novato. Ele só percebe a queda da qualidade. E tudo isso também causa uma imagem da empresa instável. Se até os funcionários não querem ficar, o cliente se pergunta, por que eu deveria confiar, por que eu deveria comprar aqui? E esse pensamento mina a credibilidade do empreendimento. E tudo isso também causa um impacto emocional no dono. Além do dinheiro e da produtividade, há algo que raramente se calcula, o desgaste emocional do micro e pequeno empreendedor. Ele se sente traído quando alguém em quem ele confiava, que ele contratou, ofereceu uma oportunidade, quando essa pessoa vai embora. Sente frustração por perder tempo treinando pessoas que não ficam. Muitas vezes começa a acreditar que ninguém presta, ou que os jovens não querem nada com nada. E esse peso emocional rouba energia e até prejudica as decisões estratégicas. O dono fica tão preso na dor da rotatividade que esquece de inovar, esquece de planejar, esquece de crescer. Ele não consegue focar no estratégico. E além de tudo isso, tem também o efeito dominó da rotatividade de pessoas, do turnover. E um ponto importante a entender é que a rotatividade gera um efeito dominó. O funcionário sai, os que ficam se sobrecarregam, a qualidade cai, os clientes percebem e as vendas diminuem. O dono ganha menos, não consegue melhorar os salários ou benefícios, mais funcionários saem. É um ciclo vicioso que aprisiona muitas micros e pequenas empresas. E quais são as ações práticas para reduzir o turnover nas micros e pequenas empresas?
Vimos que a alta rotatividade é um dos maiores inimigos silenciosos das micros e pequenas empresas. Entendemos que o que é o turnover, as suas causas e os impactos devastadores que ele gera no financeiro, no clima da equipe, nos clientes e até no emocional do dono. Agora é a hora da gente olhar para a solução, como reduzir esse problema na prática. E a boa notícia é que, diferente do que muitos pensam, não é preciso muito dinheiro para segurar bons colaboradores, segurar bons funcionários. O segredo está em pequenas ações consistentes que melhoram o ambiente de trabalho e criam vínculos mais fortes entre o colaborador e a empresa. E a primeira ação prática é organizar o trabalho e os processos. Uma das maiores queixas de funcionários em pequenas e microempresas é a falta de clareza nas funções, falta de clareza no trabalho. Muitas vezes eles chegam sem treinamento, sem saber exatamente o que precisam fazer e acabam acumulando tarefas que não estavam no acordo. E qual é a estratégia para melhorar isso? A estratégia é criar rotinas simples e claras, definir por escrito as principais atividades de cada função, ter checklists para as tarefas diárias, evitar mudar regras o tempo todo sem explicação. E a segunda ação é o reconhecimento não financeiro. O funcionário não trabalha apenas pelo dinheiro, pelo salário. Ele quer se sentir que é valorizado. Pequenas e microempresas muitas vezes não têm condições de dar aumentos, ou bônus, mas podem oferecer algo igualmente poderoso, o reconhecimento. E a estratégia para conseguir isso é elogiar e reconhecer em público, elogiar um bom atendimento na frente da equipe, agradecer com sinceridade no final do dia, colocar um mural com funcionário destaque da semana que mais vendeu. E a terceira ação é o treinamento e o desenvolvimento acessível. Muitos pequenos empresários pensam que treinamento custa caro, mas na prática o maior custo é não treinar. Funcionários despreparados erram mais, frustram clientes e desanimam. E qual é a estratégia para melhorar isso? Fazer treinamentos curtos e internos, dedicar 15 minutos no início do dia para ensinar algo novo, compartilhar experiência entre os próprios funcionários, usar vídeos gratuitos da internet para apoiar os treinamentos. E a quarta ação é comunicação clara e feedback. Grande parte dos problemas em pequenas empresas vem da falta de comunicação. O dono pensa uma coisa e os funcionários entendem outra. E os conflitos, por causa disso, surgem. E qual é a estratégia para melhorar isso? Fazer conversas rápidas e constantes, fazer reuniões curtas de 10 minutos no início da semana, dar o feedback individual sempre que perceber algo, positivo ou negativo, evitar guardar insatisfações para explodir depois. Então tudo tem que ser feito na hora. E a quinta ação é criar perspectiva de crescimento e desenvolvimento. Mesmo em pequenas empresas, muitos funcionários saem porque não veem futuro na empresa. Mas é possível criar planos simples de crescimento, planos de carreiras, cargos e salários, mesmo em empreendimentos pequenos. E a estratégia para fazer tudo isso? Fazer planos de evolução, plano de carreira, cargos e salários, aumentar o salário gradualmente conforme o plano, conforme o tempo de casa, criar níveis internos, atendente júnior, pleno, sênior, auxiliar 1, 2 ou 3, e oferecer novas responsabilidades para quem se destacar. E a sexta ação é construir a cultura de pertencimento. As pessoas não querem ser apenas funcionários, elas querem se sentir que fazem parte de algo maior. E a estratégia para implementar isso? Pequenos gestos de cultura, compartilhar os resultados da empresa. Esse mês crescemos 10%, e isso é graças a vocês. Criar pequenos rituais, comemorar aniversários, celebrar metas alcançadas, envolver a equipe nas decisões simples, como escolher um uniforme ou uma decoração de Natal, por exemplo. E a sétima ação é melhorar as condições de trabalho. Nem sempre é preciso pagar mais, mas é essencial oferecer as condições mínimas dignas de trabalho. Um ambiente desconfortável ou insalubre afasta talentos. E qual é a estratégia para melhorar isso?
fazer ajustes simples no ambiente, garantir a ventilação, iluminação e equipamentos adequados, organizar os espaços para facilitar o trabalho, manter a limpeza e a segurança das pessoas, né, em dia. O segredo para reduzir, então, a alta rotatividade de pessoas não está em uma grande mudança, mas na soma dos pequenos gestos consistentes. É a clareza nas funções, nos processos, o reconhecimento diário, flexibilidade inteligente, comunicação aberta, condições dignas de trabalho, perspectiva de crescimento e desenvolvimento. Cada uma dessas ações, quando aplicadas juntas, cria um ambiente no qual o colaborador pensa 2 vezes antes de sair, né? Porque ele tem tudo isso ali na empresa. Então, vimos que, apesar das dificuldades, é totalmente possível para as micros e pequenas empresas reduzirem a rotatividade de pessoas sem precisar de grandes investimentos. As estratégias, né, passam por organização, o reconhecimento, a comunicação e o cuidado genuíno com as pessoas. Funcionário feliz não é aquele que recebe apenas mais dinheiro, mas sim aquele que sente respeito, que sente pertencimento e futuro no lugar onde ele trabalha. E tudo isso precisa ser feito através do dono. Agora vamos entender como o dono e o líder são peças fundamentais para manter ou perder, né, os talentos na empresa. E o papel do dono e do líder na retenção de talentos. Até que a gente viu que o turnover, né, o que é turnover, as suas causas, os seus impactos e estratégias práticas para reduzir esse problema. Mas existe um ponto que precisa ser tratado com toda sinceridade, né? Nas pequenas microempresas, o principal responsável pela retenção ou pela saída de funcionários é o dono, né, o líder. Muitas vezes o colaborador não pede demissão do trabalho em si, mas sim do chefe, sim do líder. Quando o dono da empresa não sabe se comunicar, não sabe valorizar sua equipe, não dá clareza nas tarefas e não inspira confiança, a chance de perder pessoas boas aumenta exponencialmente. Por outro lado, quando ele cria um ambiente de respeito, um ambiente de exemplo, mesmo com poucos recursos, ele consegue segurar esse talento por muitos anos. Então, o dono e o líder precisam estar atentos, né, com essas situações. E o dono e o líder, eles precisam ser exemplo, né, exemplo de postura. Os funcionários observam o comportamento do dono ou do líder, muito mais do que suas palavras. Se o líder chega atrasado, os funcionários também vão se sentir à vontade para não cumprir horários. Se o dono trata mal os clientes, os colaboradores não terão motivação para atender bem. Se o patrão demonstra respeito, ética e dedicação, a equipe tende a seguir no mesmo caminho. E um exemplo prático disso, na pequena mercearia do Sr. Alberto, ele sempre chegava antes da equipe e deixava espaço limpo. Isso passava mensagem de disciplina e cuidado. Os funcionários, vendo o exemplo, começaram a manter o mesmo padrão. Então, para tudo isso, precisa construir, né, a confiança e o respeito. A relação entre o dono e o funcionário, em pequenas e microempresas, é quase familiar. Mas para que funcione, precisa haver confiança mútua. O dono deve cumprir o que promete, né, como pagamento em dia, folgas, né, horários, tudo certinho. Deve ser transparente sobre as dificuldades da empresa. Precisa tratar todos com o mesmo respeito, sem favoritismo. E o dono, ele precisa envolver a equipe nas decisões. Um erro comum em pequenas e microempresas é que o dono centraliza todas as decisões. Funcionários gostam de se sentir que têm voz. Consultar a equipe antes de mudanças importantes, perguntar opiniões sobre novos produtos ou serviços, valorizar ideias e sugestões. Tudo isso o dono precisa estar atento e fazer com a sua equipe. E também precisa ter na empresa a liderança pelo respeito e não pelo medo. Alguns donos acreditam que precisam mostrar quem manda para serem respeitados, mas o respeito verdadeiro vem da admiração e não do medo. Funcionários com medo não se dedicam, eles apenas cumprem ordens. E o ambiente de tensão constante aumenta a rotatividade de pessoas, aumenta o turnover. E a liderança saudável combina firmeza e empatia. E daí o dono, ou líder, ele precisa criar uma cultura forte, né? A cultura de uma empresa é formada pelo jeito do dono liderar.
Se ele valoriza os clientes, a equipe também valoriza. Se ele preza pela organização, os funcionários seguem o padrão. Se ele cria um ambiente de respeito, isso se espalha por todo o time. E o dono, ele é o principal retentor de talentos. No final das contas, os funcionários não ficam apenas pelo salário, pelo espaço físico ou pelos colegas. Eles ficam quando sentem que vale a pena estar ali. E quem transmite esse sentimento, essa confiança, é o dono ou o líder. E ele precisa ser referência de comportamento. Deve valorizar cada conquista da equipe. Tem que criar um ambiente onde as pessoas queiram estar, queiram ficar. E o dono e o líder são os maiores responsáveis por transformar uma empresa de alta rotatividade em um lugar onde as pessoas queiram ficar. E não se trata apenas de pagar mais. Trata-se de liderar com respeito, com clareza, com confiança e exemplo. Quando o líder cuida da sua equipe, a equipe cuida do empreendimento. E uma micro ou pequena empresa pode ter poucos recursos, mas se tiver liderança forte, humana, terá também uma equipe fiel, engajada e comprometida com o crescimento. E para ter tudo isso, a empresa precisa somente começar a fazer uma coisa, que é organizar a sua empresa para o trabalho na prática. E quando falamos na prática, é na prática mesmo, visto que muitas empresas elas são organizadas para o trabalho apenas no papel, com quadros, né, bonitos nas paredes escrito, mas na prática elas deixam a desejar e deixam de fazer e praticar aquilo que elas passam para as pessoas. Então, elas só são organizadas no papel. E para que a empresa cresça, se desenvolva e continue faturando mais, ela precisa estar sempre organizada para o trabalho, na prática. Ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.